Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você que acompanha o Mestres da História. Chegamos à nossa quinta aula do curso de História, onde iremos abordar a União Ibérica e as invasões holandesas ao Brasil, dois temas correlatos que são geralmente estudados dentro da temática da economia colonial açucareira. Pois bem, inicialmente vamos tratar da União Ibérica, período histórico de 60 anos, compreendido entre 1580 e 1640, quando Portugal e Espanha estiveram atrelados politicamente. Este período também é chamado de domínio espanhol ou período filipino. E quais seriam as origens históricas da União Ibérica? Bem, isso está ligado a uma crise dinástica ocorrida em Portugal a partir do falecimento do rei Dom Sebastião em 1578, na célebre batalha de Alcácer Quibir, no norte da África. Dom Sebastião, que morreu sem deixar herdeiros, acabou criando uma crise dinástica em Portugal, que foi resolvida com a ascensão de seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, que acabou falecendo 2 anos depois. Agora sim, sem herdeiros diretos ao trono. Isso leva a uma disputa pelo trono português entre 3 pretendentes principais. E o mais forte deles acaba sendo o rei da Espanha, Filipe II, que acaba anexando o reino português e tornando-se então o primeiro rei da União Ibérica. Vale destacar que Filipe II, antes de invadir Portugal, estabeleceu um acordo político com a nobreza daquele país, assegurando então a manutenção de uma certa autonomia política para o reino português, mantendo-se a língua, a moeda, as leis que vigoravam em Portugal e principalmente garantindo que as autoridades portuguesas continuariam a ter seus postos na burocracia estatal. E aí o Duque de Alba invadiu o território português e o anexou para Filipe II, dando início efetivamente à chamada União das Coroas Ibéricas. Esse acordo político que foi firmado entre o rei Filipe II e elementos da nobreza de Portugal é conhecido como Juramento de Tomar. E o que nós temos de consequências importantes desse fato? Temos uma série de repercussões, tanto lá na Europa, em Portugal, quanto na América, no Brasil. Por exemplo, durante a União das Coroas Ibéricas, nós tivemos o estabelecimento de uma nova divisão administrativa na América Portuguesa, com a criação de 2 estados, o estado do Brasil, com capital em Salvador, e o estado do Maranhão, com capital na cidade de São Luís. Além disso, durante essa época da União Ibérica, nós tivemos um processo de interiorização da colonização da América Portuguesa, em função de uma série de fatores que contribuíram para a penetração da presença lusitana no interior do território. Fatores como a pecuária, as fortificações militares, a ação dos bandeirantes na busca de riquezas no interior do território, tudo isso fez com que a América Portuguesa tivesse o seu território ampliado, inclusive para além dos limites estipulados pelo Tratado de Tordesilhas, que evidentemente teve uma anulação prática durante a vigência da União das Coroas Ibéricas. E um outro fato muito importante foi a proibição da participação dos holandeses no comércio de cana-de-açúcar. E por que isso aconteceu? Porque as Províncias Unidas dos Países Baixos estavam lutando por sua independência em relação à Espanha. E com isso, evidentemente, que a Espanha acaba por decretar um embargo econômico proibindo a participação da Holanda no comércio açucareiro. E como uma repercussão direta desta proibição, tivemos as invasões holandesas visando o rompimento desse embargo comercial. Os holandeses organizaram 2 invasões, a primeira delas em 1624 na capital da América Portuguesa, Salvador, a capitania da Bahia,
e a segunda delas em 1630, quando os holandeses promoveram a invasão e a conquista do território de Pernambuco. Pois bem, meus amigos, vamos então falar sobre as invasões holandesas. A Holanda tinha uma participação muito efetiva no comércio de cana-de-açúcar. Os holandeses participavam, por exemplo, no financiamento da produção, no transporte, refino e distribuição do produto no continente europeu. E com o advento da União Ibérica, ocorreu a proibição por parte dos reis da Espanha. Ocorreu então a decretação desse embargo econômico, impedindo os comerciantes holandeses de continuarem a participar do lucrativo comércio açucareiro. Então, claro que a Holanda, para recuperar os seus investimentos feitos na economia do cana-de-açúcar aqui na América Portuguesa, evidentemente que organizou essas invasões. Tivemos a criação da Companhia das Índias Ocidentais, a famosa Western Indian Company, criada em 1621, com o objetivo de promover a colonização da América e recuperar os investimentos, os capitais que haviam sido investidos pelos holandeses no comércio açucareiro na América Portuguesa. Em 1624 ocorreu a invasão de Salvador, a invasão da Bahia, que foi rechaçada no ano seguinte. Os holandeses acabaram expulsos da capitania da Bahia. 6 anos mais tarde, em 1630, organizaram uma poderosa expedição com muitos navios, soldados, e vieram para a América invadir esse território em Pernambuco. Por que Pernambuco? Evidentemente pelo fato de Pernambuco ser o grande centro produtor de cana-de-açúcar na América Portuguesa. É o centro açucareiro. Então essa é a segunda investida dos holandeses aqui no território da América Portuguesa. E desta feita foi uma expedição bem sucedida. Evidentemente que houve uma resistência em relação a essas fases da ocupação holandesa em Pernambuco. Nós podemos dizer que dura 24 anos, vai de 1630 até 1654. Esse período de 24 anos pode ser dividido ou subdividido em 3 fases, a saber, a primeira delas, 1630-1637, é a fase em que ocorre a resistência local, o estabelecimento da guerrilha, tendo o Arraial do Bom Jesus como principal centro de resistência ao avanço da dominação holandesa no Nordeste açucareiro. A segunda fase está compreendida entre 1637 e 1644, é a fase de conciliação entre os invasores holandeses e os senhores de engenho do Recife. É a fase da administração do conde João Maurício de Nassau. E a terceira e última fase vai de 1645 até 1654, a fase em que ocorre a insurreição pernambucana, movimento que tinha como principal objetivo promover a expulsão dos holandeses dos territórios da América Portuguesa. Então, um grande destaque da administração holandesa aqui na América foi justamente o conde Maurício de Nassau. Vamos falar um pouquinho sobre o governo de Nassau. João Maurício de Nassau foi o grande governante da Nova Holanda, ou Brasil holandês. Ele conseguiu brilhantes conquistas militares, estabeleceu o avanço da presença holandesa na América e, mais do que isso, conquistou importantes pontos, importantes feitorias no continente africano, fundamentais para o fornecimento de mão de obra escrava destinada aos canaviais da América Portuguesa na sua região nordeste. Além disso, Maurício de Nassau também foi o responsável pela modernização e urbanização das vilas pernambucanas, a exemplo da vila de Recife, que teve um grande incremento urbanístico e arquitetônico durante o governo de Maurício de Nassau, que pavimentou ruas, que promoveu a criação de museus,
a criação de bibliotecas, de laboratórios astronômicos. Inclusive, durante a presença holandesa no Nordeste, nós tivemos a criação da primeira sinagoga das Américas. Afinal de contas, durante o governo de Maurício de Nassau, havia liberdade de culto, então conviviam livremente pelas ruas do Recife cristãos católicos, cristãos protestantes. Afinal de contas, os holandeses eram, em sua grande maioria, em sua maioria esmagadora, elementos protestantes, calvinistas, e haviam também judeus aqui na América Portuguesa, dentro do chamado Brasil holandês, ou Nova Holanda. Lembrando também que Maurício de Nassau foi o responsável pelo financiamento da produção, a produção que estava literalmente paralisada por conta dos anos de guerra, da resistência local. Os primeiros 7 anos são de muito conflito, acabaram levando a uma paralisação temporária da produção açucareira, que diminuiu bastante. Com a chegada de Maurício de Nassau ao poder, ele vai conceder linhas de crédito, vai conceder empréstimos aos senhores de engenho para que os mesmos retomassem a produção açucareira no Brasil holandês. Maurício de Nassau fica governando o Brasil holandês durante 7 anos, mas em 1644 ele foi demitido pela Companhia das Índias Ocidentais. E qual é a razão da demissão de Maurício de Nassau? Maurício de Nassau não queria que a Companhia das Índias Ocidentais começasse a cobrar os empréstimos concedidos aos senhores de engenho, elevasse a tributação, a cobrança de impostos. Porém, a empresa precisava recuperar esses investimentos, recuperar esses capitais, e a Holanda estava em guerra no continente europeu. Então isso acaba criando um atrito e uma rota de colisão entre Maurício de Nassau e os principais representantes da VIC, culminando com a demissão de Maurício de Nassau. A saída de Maurício de Nassau do governo do Brasil holandês acaba por aumentar a insatisfação dos senhores de engenho em relação principalmente a essa nova política econômica empreendida pela Companhia das Índias Ocidentais, principalmente com a cobrança dos empréstimos atrasados e também com a elevação da tributação na Nova Holanda. Isso acaba por desencadear um movimento chamado Insurreição Pernambucana, que era um movimento luso-brasileiro que visava a expulsão dos holandeses. Esse movimento perdurou por 9 anos, entre 1645 e 1654. Teve a liderança dos senhores de engenho pernambucanos e a participação de vários segmentos sociais pernambucanos. André Vidal de Medeiros e João Fernandes Vieira eram grandes senhores de engenho, líderes desse movimento. Além deles, devemos mencionar o protagonismo de Henrique Dias, uma liderança negra do movimento da insurreição pernambucana, e ainda o indígena Poti, Felipe Camarão, que também arregimentou um grande número de indígenas que contribuíram para a vitória luso-brasileira neste importante movimento, a insurreição pernambucana. Vale dizer ainda que Portugal permaneceu neutro. O governo português não auxiliou os colonos até 1650, pois vigorava uma trégua de 10 anos assinada entre Portugal e Holanda logo depois da restauração, da retomada da soberania lusitana na Europa. Então Portugal só auxilia os colonos a partir de 1650, quando acabou a vigência da chamada trégua de 10 anos. E como resultados principais da insurreição pernambucana, nós tivemos a vitória dos insurretos, a expulsão dos holandeses do território da América Portuguesa, mas também tivemos o início da decadência, da crise da produção açucareira, em razão da concorrência da produção de açúcar das Antilhas. Os holandeses, quando foram expulsos dos territórios da América Portuguesa, levam não apenas as mudas de cana-de-açúcar, levam também o conhecimento técnico para a produção deste importante produto, o açúcar. E aí vão
estabelecer um regime de plantation nas Antilhas, onde irão produzir um açúcar de melhor qualidade e mais barato do que o açúcar produzido no Nordeste pelos portugueses, dando início então à crise da produção açucareira na América Portuguesa. Ainda falando sobre a insurreição pernambucana, vale destacar as célebres batalhas dos Guararapes, que assinalam o início da vitória dos insurretos sobre os holandeses. E agora vamos falar um pouquinho sobre a restauração portuguesa, o restabelecimento da autonomia política de Portugal, ocorrida em 1640. É a chamada independência de Portugal, quando Portugal se livra da dominação espanhola, quando Portugal restabelece a sua plena autonomia política. Temos a ascensão do Duque de Bragança, Dom João IV. Duque de Bragança é a ascensão então de uma nova dinastia para governar Portugal, a dinastia dos Bragança. E nesse contexto de restabelecimento da autonomia política portuguesa, ocorre a formação de alianças militares e políticas com os inimigos da Espanha, no caso Inglaterra e Holanda. Isso acaba contribuindo para o aumento da dependência portuguesa em relação às grandes potências europeias, principalmente em relação à Inglaterra. Cabe ainda ressaltar que durante a União Ibérica, Portugal acabou por perder boa parte de seus domínios coloniais, algumas feitorias na África, outras no continente asiático. Portugal acabou perdendo, porque evidentemente que enquanto vigorou a União Ibérica, Portugal foi arrastado para as guerras que a Espanha tomou parte. Os inimigos da Espanha tornaram-se, por extensão, também os inimigos de Portugal. Então, esses 60 anos da chamada União Ibérica foram extremamente prejudiciais aos interesses lusitanos. Perderam muito de seu patrimônio. E aí, em 1640, ocorreu a restauração, a retomada da independência de Portugal, a recuperação da autonomia política deste país, tendo que estabelecer alianças militares com os inimigos da Espanha, para conseguir definitivamente se livrar do jugo espanhol, se livrar da presença espanhola na política portuguesa. Então aí, claro que nesse contexto Portugal teve que fazer algumas concessões com as nações inimigas da Espanha. No caso, a Holanda, país com o qual Portugal celebrou a trégua dos 10 anos, por essa razão que o governo de Portugal só passa a auxiliar os colonos na insurreição pernambucana a partir de 1650. Lembremos-nos que este movimento havia começado 6 anos antes, 1645. Beleza, pessoal? Então precisamos analisar com muito critério sobre esses aspectos, sobre esses assuntos importantes, porque tem grandes repercussões no processo de colonização da América Portuguesa. Então vimos na aula de hoje 2 conceitos extremamente importantes. O período da União das Coroas Ibéricas, a União Ibérica, 1580 a 1640, momento histórico em que Portugal e Espanha estavam atrelados politicamente, e a Espanha estabeleceu um controle sobre Portugal, podemos dizer assim. Repercussões deste processo: aumento da interiorização da presença portuguesa na América, com a anulação prática do Tratado de Tordesilhas e o avanço da colonização pelo interior. Tivemos também uma nova divisão administrativa na América Portuguesa, mas tivemos principalmente invasões holandesas para romper o embargo econômico decretado pelos reis da dinastia Habsburgo, que governavam a Espanha. Ocorrem então as invasões holandesas e o estabelecimento da Nova Holanda, ou Brasil holandês, que teve como principal governante João Maurício de Nassau. Um movimento que expulsou os holandeses do Brasil, insurreição pernambucana. Principal consequência, expulsão dos holandeses e início da crise da produção açucareira na América Portuguesa. Era só isso por hoje. Um grande abraço, espero que tenham gostado. Se você gostou,
curta a nossa aula, ajuda a divulgar o nosso trabalho. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima!